dias, é porque a gente teve essa notícia chata, né, da morte do Ricardo Boechat, e como jornalista a gente sente, já estive com ele, e estou aqui fazendo a mesma coisa que ele, só que temas diferentes, então não deixa de mexer, acho que todo mundo que está aí do outro lado assistindo, quem está aqui no estúdio também, então nossos sentimentos aqui, a família, os amigos, enfim. Mas vamos tocar, a vida segue e os nossos animais precisam de ajuda, de informação, e é o que a gente está aqui. A gente está aqui para isso, para passar informações para você, para que seu pet seja mais bem cuidado. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito, mas muito, 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 muito importante, que são os cuidados com a alimentação dos pets, né? Se a gente dá ração, se a ração faz mal, se pode dar comida de panela, se pode dar comida congelada, se pode dar os petiscos, aquelas pastinhas, né? Quanto pode dar durante o dia, se a pastinha faz mal, que tem muito sal, enfim. Cada um fala uma coisa, a gente tem várias dúvidas, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Antes de apresentar a nossa convidada especial, quero dar o alô para o André Richter. Oi. Oi, André. Boa tarde. Oi, Hugo. Oi, Lucy. Oi. Oi, meninos, meninas. E nosso querido Hugo Jorge. Tudo bom, Hugo? Tudo bem, humanos. E vocês? Tô bem também. Que bom. Tá chovendo. Tá chovendo, né? Você tá diferente hoje? O que tá diferente que eu ainda não consegui? Lembra do jogo dos 7 erros? O que o Hugo Jorge tá diferente hoje, gente? A minha gravata. A gravatinha. Ela molhou, eu estou tão triste. Você pegou chuva? O meu dono não prestou atenção na hora que ele me pôs no carro. E minha gravata molhou. Ficou pela E eu falei, não quero. Não quero uso ela lamas, sequinha, não fofinha. Uso a gravata com lamas. Sou um gato. Não. Bom, eu quero mas tá outra, de lindo outra cor. Mas em breve você vai ter. Mas tá lindo do mesmo jeito, Hugo. Você é um lógico. encanto. Bom. Eu estou animado. Hoje vamos falar de comida. Estou com fome. Vamos ver o que petisco? pode... que o a gente... Hugo me acordou, sabia? Eu tava... Por causa da chuva, a gente fica meio... Não, vamos acordar, todo mundo. Vamos lá. Acorda, André! Tô aqui. E aqui para conversar com a gente sobre esse mundo aí da gastronomia para os pets, podemos dizer assim, a gente recebe a Lucimara Ribas Bueno. Ela é zootecnista e assídua aqui no Rick Mais Pets. Vocês que já participam aqui há muito tempo já viram ela comentando em outros programas. Então, assim como a Lucy hoje está aqui com a gente no estúdio, mande a sua sugestão de pauta. Quem sabe você também não vem participar ao vivo aqui com a gente, não é mesmo? O que é um zootecnista? Como? O que é um zootecnista? Ela já vai explicar. Deixa eu primeiro dar uma boa noite para ela. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, André. Boa noite, Lu. Boa noite pro Jorge. Boa noite. Boa noite, pessoal. Que bom estar com você aqui. A gente estava tentando, a semana passada a gente teve que antecipar aquela da lei da focinheira, mas que bom que teve disponibilidade para você vir hoje aqui. Claro. Fique bem à vontade, seja muito bem-vinda. Obrigada. E agora o Hugo fez a primeira pergunta: o que é uma zootecnista? A zootecnista, o zootecnista ele vai trabalhar com alimentação natural também, mas a alimentação de uma maneira geral. É que a alimentação natural hoje ela está em moda, né? Ela está em alta. Nos últimos 10 anos ela vem crescente. Então a gente meio que associa sempre. Mas é uma alimentação de uma maneira geral. Ela trabalha com a genética e com o manejo animal. São as 3 áreas de atuação de um zootecnista. Olha só. Eu fiz técnico em agropecuária, então para mim a visão que ficou para mim é zootecnista, animais de grande porte. É isso mesmo? Também. Mas não só, pode também cuidar de cachorro e gato. Não só. É qualquer animal, é a gama toda realmente da parte da veterinária também, porque o veterinário ele faz a clínica. A parte médica exatamente, si, né? a parte clínica, médica. E o zootecnista, a gente sempre brinca, a gente faz a prevenção. Aquilo que, assim, nós humanos também não fazemos. Né? Pois é. É mais ou menos a mesma coisa. Entendi. Então, o zootecnista, ele trabalha com essas 3 áreas. Ótimo. Eu vou dar um alô aqui pro pessoal do Face, que tem bastante gente aqui. Tem a Alessandra Godoy Pereira. Um beijo para você. Ela disse um simples oi. A gente dá um oi para você. Uriel, meu querido, muito obrigada. Ele disse amigos, bom programa. Lembrando que o professor Uriel já deu seu parecer sobre o tema de hoje, vai estar lá na comunidade, não esqueçam.
canal de estimação. www.canaldestimação.com.br. Professor Uriel amanhã estará ao vivo, não, no vídeo lá, e aí você vai poder compartilhar para as pessoas que não estão assistindo hoje esse programa, e embaixo ainda vai ter o parecer, o comentário do professor Uriel lá sobre o tema de hoje. E assim vai seguir por todos os programas até o segundo semestre, quando ele retornará aqui conosco. Já tô com beijo, saudade. meu querido. Pois é. Eu tô na cadeira do Uriel, tô com tanta saudade. E eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Ah, mas vai conhecê-lo. Ele é excelente. Ele é um amor. Aurélia Aguiar, um beijo, querido. Você me deu um oi no WhatsApp, eu respondi, mas depois você não me falou mais nada. Disse que estava sem som, mas agora já voltou. Márcia Aoki, que é do programa aqui terça-feira, amanhã à noite, Girl Power. Um beijo, Márcia. Obrigada por estar aqui com a gente. A Aurélia está em luto também, porque o nosso Mani nos deixou. Então, algum dos cãezinhos do projeto deve ter falecido. A Adriane Nani chegou, a nova mamãe, né, do Spock. Nossa, que susto. Eu tinha esquecido do Spock, ela estava grávida. Não, é o Spock que está lá com a Adriana. E a Adri, um beijo, é madrinha do meu Hugo Jorge, não, ela é mãe do Hugo Jorge, madrinha do meu Edward. Aqui a gente, todo mundo de família. Tá. O meu Edward. Vamos lá, Lucimara. Quando eu penso em comidas para animais, eu me lembro uma vez eu conheci uma senhora muito humilde, lá em Fortaleza, eu morava em Fortaleza, e ela amava gatos. Então, juntava eu e ela morava numa casa muito simples, e eu limpava os olhinhos dos gatinhos dela. E um dia ela falou assim, essa aqui é a minha novinha. Eu vi na rua e eu olhei para ela e falei assim, olha, eu não tenho muita coisa para te dar, mas se você quiser ir lá para casa para comer comida de panela comigo, você pode vir. E pegou a gatinha e levou. Eu achei isso de um encanto, sabe? Ela falar isso para a gatinha, óbvio que a gatinha não ia responder. Mas o que eu quero trazer aqui é a comida de panela. Começou assim, antigamente as pessoas tinham os animais, davam comida que chama-se de panela, né? Que é a comida que a gente mesmo come. Depois foi progredindo para ração. E hoje a gente tem comida natural, comida congelada, comida isso, diet, isso, aquilo outro. Foi assim, a evolução é assim mesmo? É que, na verdade, a gente tem que lembrar, assim, os animais, os pets, vamos chamar os pets, os cachorros, os gatos e tal, eles são predadores. Nozes. Né? Eles são os predadores. E muitos, por exemplo, em propriedades, nas fazendas e tal, os gatos, eles faziam parte porque eles tinham que caçar os ratos, que tinha que proteger a colheita, aquela coisa toda, os cães tinham que ajudar, enfim, é na natureza mesmo, né? Então, é a natureza. E acabou vindo para a cidade, né? Seja mais a do interior ou a cidade grande, e eles começaram a socializar, né? A fazer parte da família. Mas sempre eles recebiam os restos. Lembra? Exatamente. Os era restinhos. osso de... Tinha um osso, agora eu esqueci. Osso buco. No decorrer... Qualquer osso, a pessoa comia e jogava. No decorrer do programa, eu vou lembrar. Tinha um nomezinho de uma carne, sei lá, uma sobra que comprava no açougue. Bofe. Comprar o bofe pro cachorro. Então, gente, eu lembro disso perfeitamente. Então, esse é o nosso... Agora o bofe é ultra. Então, essa é a nossa história, né? Então, foi assim. E daí o mercado viu uma oportunidade e começou a entrar dentro com as rações. Sim. Começou a vir a proposta da ração. Então, teve no início todo, tal, que não havia muito conhecimento para a produção de ração, muitos animais também acabaram morrendo por falta de proteína, sim, por falta de alimentação incorreta para eles, né? Vitaminas. Exatamente. Os aminoácidos, as vitaminas, porque são muito... É aquela história, quando você vai para um animal no campo, quando ele vai se alimentar, por exemplo, de uma pombinha, ela tem 100% do que ele precisa, né? E quando vai na ração, já não é. Então, eu acho que, me corrija se eu estiver errado, quando ele vem para o nosso convívio, porque é a gente que vai passar a alimentá-lo, né? Isso e a gente não sabe. É que, na verdade, eu falo até
porque eu também tive a mesma dificuldade. O André acompanhou, porque eu tive, por exemplo, a primeira vez eu tive gatos. Eu nunca tinha tido gato. E eu ganhei 2 gatos e eles eram bem dodóis e eu precisava estabilizá-los. Foram 2 anos bem sofrência mesmo, com o André, tipo, toda semana comigo. Então, assim, a parte nutricional foi quando foi o que equilibrou. Quando eu disse, não, gente, já tentei de tudo. Então agora eu vou pegar a meu conhecimento. Era uma montanha-russa, né? O Gaia era uma montanha-russa, tá? Eles estavam bem, daqui a pouco estavam mal. Aí daqui a pouco um tava mal, outro tava bem, daqui a pouco dois estavam bem. Não tinha um equilíbrio. Não, era toda terrível. semana. Era terrível. Então ali eu tive que realmente pegar o meu conhecimento e desenvolver, porque como que eu, profissional, não vou tratá-los, né? Mas então daí assim, eu tive que equilibrar e foi aonde eu comecei a ter muita resposta e simultaneamente eu comecei a trabalhar com pets. Porque eu não trabalhava com pets. Eu trabalhava com abates religiosos. Uau! Uau! Com Então, Claro, depois outro dia a gente fala sobre essa parte. Fiquei curioso. Então, essa parte nutricional, ela foi muito importante e eu acabei vendo realmente o resultado assim na minha frente. Então, nos seus próprios filhos, exatamente, gatos, né? nos meus filhotes, nos meus filhinhos, nossa. Então, assim, e é muito interessante, você consegue verificar a evolução, em uma semana você consegue ver a diferença. Então, não é retirar a ração, é você conseguir trabalhar, porque o retirar a ração, ela é possível? Completamente possível. Mas você tem que ter uma disponibilidade muito grande para fazer isso. Para fazer o preparo todo numa comida natural ou de incluir complementos? Na verdade, não é nem isso. Tem formas mais simples até de elaborar essa parte completa. Por exemplo, eu trabalhei com uma chefe pet. E ela... Olha, eu acho tão legal. É legal, né? Então, eu fazia ela triturar o frango inteiro. Então, era uma tritura. Que delícia! A gente fazia com que... A gente reproduzia a natureza naquele alimento, né? E implementava, porque eles precisam de... nos gatos, por exemplo. Eles precisam eliminar aquelas bolas de pelo com mais facilidade, né? Então, eles precisam das fibras. Então, a gente trabalha com mais fibras, Então, cada petzinho, cada ser humaninho, ele tem uma necessidade. E isso que você está falando, para mim, agora soou muito interessante, porque a ração, eu tenho 3 gatos em casa. A personalidade deles são completamente diferentes. Acredito que o organismo também, como nós, né? Funciona cada um de um jeito. E a ração é a mesma. Quando você fala em triturar um frango, fazer uma dieta, né, para cada um, porque cada um é um indivíduo. Exatamente. Gente, como a ração então funciona? Ela funciona de uma maneira geral. Por exemplo, eu levei uma surpresa. Não faz muito tempo eu conheci uma pessoa, um zootecnista também, que acabou me confessando que perdeu um cachorro por causa da ração. Eu disse, oi? Como assim? Ele, pois então, a ração não tinha proteína. Eu, oi? Mas gente! Então, daí eu disse assim, mas como assim? Ele disse, olha, pode acreditar, eu não fiquei atento a... Gente, então assim, então hoje tem algumas rações que realmente elas seguem uma linha mais vegana, por exemplo. Pode seguir. Mas aí eu vou antecipar aqui, o professor El fala sobre isso no vídeo. Não existe cachorro, gato, nenhum bicho vegano, não. Exatamente. Essa coisa da nossa maluquice aqui. Vegano é o dono. Vegano é o dono. Então, é uma coisa muito complicada. E eu já atendi tutores, né, que queriam dessa forma. Eu disse, não, gente, não existe. É a mesma coisa que, de repente, uma pessoa ir lá na internet, que a internet hoje é uma coisa incrível, né? Sim. Então, nossa, gente, dá até medo de ver as receitas que tem na internet, né? Então, você diz para pet? Para pet.
Olha aí o recado. Tem umas coisas assim que dá o que a gente faz uma hora dessas, né? E não tem um conselho, os zootecnistas têm um conselho? Mesmo da veterinária. É o mesmo? Porque tem que estar atento a isso, gente. Porque se tá na internet, de onde saiu aquela informação, tem que ir atrás. O problema dessas informações, né? Que a internet já é conhecido que é terra de ninguém, né? As pessoas têm que ter o bom senso, a conscientização de que tem que buscar um profissional. Seja veterinário, seja zootecnista. Ou pelo menos ler alguma coisa que seja... de uma fonte fidedigna. Exatamente. Né? Diga, Hugo. Eu tenho uma sugestão. Eu acho que quando as pessoas procuram coisa para os seus pets, alimentos, você tem que pensar assim, se fosse para você, você ia confiar? Exato. Se fosse você pesquisando uma comidinha, para o seu filho, você ia gostar de pegar uma coisa ruim? Exato. Errada? Acho que não, né? Pois é. Porque ruim, às vezes, a gente até come um alimento que não é muito saboroso, mas a gente sabe que faz bem, né? Mas a questão é mudar toda uma alimentação de uma forma sem um acompanhamento de um profissional daquela área. Então, existem alguns estudos, a gente encontra, alguns não, muitos estudos que comentam, eles falam até da grande, como aumentou o número de câncer de pet. Aumentou muito. Assim, não tem nenhum, eu não li hoje nenhum que comprove que realmente seja da ração. Mas é visível o aumento, o registro de casos, tá? Então, assim, então tem o problema de pedras, né? Pedra nos rins. Exatamente. Gato, principalmente, né? Bastante. Tem que ficar com problema urinário, né? Isso. Então, assim, infelizmente, como eu estava comentando antes, os pets que chegam para mim, com raras exceções, eles já vêm dodói. E alguns bem graves, né? Então, difícil de reverter? Alguns não tem como. Mas, assim, tem tutores maravilhosos. Porque às vezes tem casa que a gente encaminha pro nutricionista, pro zootecnista, né? Para dar um bem-estar. Para dar um bem-estar, para não piorar. Entendi, para não piorar, mas não para resolver. Não tem como reverter. Não é como regredir. Você vai regredir uma lesão renal? Não tem como, né? Não tem como. Agora, é uma questão que eu fico pensando. A gente vê a ração e quando a gente quebra a ração, ela se torna um pó aquilo ali, né? E aquilo vai se acumulando. Por isso que você vê que os pets que comem só ração, eles têm uma barriguinha, eles ficam redondinhos. Sim. Não é gordinho. Na região ali. Sim, eles ficam gordinhos. São gases. Em uma semana, quando você começa a dar, por exemplo, uma papinha, porque são várias situações. A gente pode dar comidinha tipo arrozinho, com carninha cortadinha, tal, pode. Mas quando você faz aquele mingauzinho, tipo assim, sabe papinha de bebê? Sim, aqueles potinhos de vidro. Quando você faz aquela textura, o organismo ele faz tipo, ele passa mais rapidamente, ele não acumula e ele auxilia, ele retira nutrientes da ração, também os bons nutrientes, e ele vai retirando aqueles gases. Por exemplo, os meus gatos hoje raramente eles expelem pelo. Vai sair nas fezes. Gente, que maravilha isso. Tá, mas aí você tá falando, eu tô entendendo certo ou não? É pegar a ração e transformar ela nessa papa ou comida? Comida. Você faz uma papinha simples, cada um tem que... Com o quê? Arroz, carne, o que bota? Vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de trabalhar com veterinário. Eu gosto muito de... Por exemplo, o André, a gente meio que virou meio parceiro. Quando o André, ele tem um caso, ele manda para mim, eu peço os exames para dar uma checada. Sim. Eu tiro as dúvidas com ele, porque o tutor sempre vai contar do jeito que ele acha. Nunca é como é. Mas os exames são fatos. Exatamente. Né? Fatos a gente e daí discute. quando você conversa com o próprio veterinário, né, a coisa fica mais, ela desenvolve melhor. Então, daí eu faço uma avaliação, eu faço um prontuário que o tutor precisa me responder. Entre as perguntas estão: qual é o tempo que ele tem para se dedicar a isso,
Ótimo. Como é a rotina dele e do pet, porque isso também conta. Não adianta eu tentar dar a sugestão para ele de uma determinada forma de manejo que ele não vai fazer. Sim. Tem que É estar dentro do fracasso. dia a dia dele. Tem que, Possível, né? Exatamente. E daí, assim, você tem que sugerir de tal forma que ele adapte aquela comida e que ele pode congelar. Ele pode fazer até por 15 dias. Sim. Então, é só as primeiras 2 semanas, 3 semanas que são mais trabalhosas. Porque você tem que trabalhar praticamente nutriente, ingrediente por ingrediente. Você tem que ver se o animal ele aceita a questão da palatabilidade. Que é o sabor. É o sabor, se ele vai gostar daquilo, né? Qual que é mais interessante para ele, se ele não vai ter nenhum tipo de rejeição, por exemplo, deu fez com cor mais molinho ou alguma coisa do gênero. Uma outra coisa interessante quando eu sugiro essa textura é pelo consumo de água, a ingestão de água. Porque ele tem uma quantidade a mais de água Já que vai vem hidratada. líquido ali. Isso. Entendi, que Então ele maravilha. tem uma série de fatores. Pode dar? Pode. Não é que não pode. É que o resultado, o organismo dele, ele vai reagir melhor, mais rápido, uma cremosidade. O pessoal que vai lá, quebra a folha de alface e dá lá para ele comer. Gente, aquilo leva um tempão no estômago, porque não tem as enzimas para quebrarem aquela coisa toda. Entende? Então, agora, se ele fizer um suco. Entendi. Meu Se ele fizer Deus, é um universo suco. maravilhoso. Exatamente. Então, se ele fizer um suco, congela lá, faz umas pedrinhas de gelo nesse calorão, por exemplo. Faz uma melancia com uma folha de alface, porque ele é muito agitado. A alface, ela dá uma acalmada. Então, Edward vai entrar no suco de alface. Entende? Então, assim, tudo tem um motivo e sempre é feito individualmente. Tá. Vamos lá. Eu vou falar com o pessoal do Face e vou voltar, porque eu ainda estou com dúvidas. Rafael Blinder. Ótimo Dr. Rafael Programa. Blinder. O Rafael. Da Blinder. da clínica lá da... Que falou comigo. Tá certo. Tudo bom? Rafael, tem a Isis também. A Isis, se eu não me engano, é do Beco da Esperança. Me confirma, Isis. Coloca aqui se eu tô certa ou tô errada, que nem o seu Zil Malta. Quem mais está aqui? A Adriane já falou. Um beijo para você também. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está falando de fazer essa pastinha. Uma vez por semana, uma vez por dia? Não, como diariamente. Diariamente. É que, na verdade, é assim, quando estou falando qual é a proposta do meu trabalho. Sim. Quando vem um pet para mim, digamos que ele está com a saúde super legal. Tá tudo Normal, tranquilo. você só, não quer que ele coma só a ração. Então, a ração ela vai fazer parte 50% da vida dele. Ok. Uma boa ração, 50%. O restante vai ser dividido em papinha, em suquinho, em frutinha, em iogurte. Então, ele vai ter uma dieta. Igual a gente, né? Exatamente. Só que vai depender do quê? Atividade física. Porque tudo isso conta na hora que a gente vai trabalhar. Por exemplo, eu preciso que ele perca peso. Mas ele precisa ter uma atividade física também, um mínimo que seja. Né? Então, ele vai contar com o quê? Ele vai ter... A gente vai aumentar a quantidade de legumes, de verduras, de fibra, mas a gente vai manter a proteína junto, né? Não vai... assim, a gente tem que pensar que o organismo ele precisa de tudo. Sim. É igual a gente. Exatamente. Não tem que tirar nada. Ele tem que simplesmente entrar numa outra metodologia. Mas o mais difícil é que os tutores compreendam isso. Porque a dificuldade não é nem em cozinhar. Porque ele pode cozinhar, colocar nos potinhos, colocar no plástico, não precisa nem potinho. Ele só pesa bem mais ou menos, ou coloca dentro de uma xícara, ele sabe quanto tem ali, ele enrola individualmente, coloca num congelador, pronto, ele tem por 15 dias. Agora, sem tempero? Sem tempero. É que, na verdade, a gente pode usar algumas especiarias. Quais? Manjericão, nós podemos usar até
teve uma época que é onde ainda o sal rosa do Himalaia, Sim. existia o legítimo, Né? o original. Era muito legal porque ele tem 98, né, propriedades ali que são muito interessantes. Então, quando você faz uma pitada daquilo, ele super ajuda, Entendi. tá? Então, ele faz aquele ajuste para o organismo. Porque eles também precisam do sódio. Eu também uso lá em casa, independente da papinha ou da comida que eu faço, ou do grelhado que eu dou, porque assim, dá pra gente fazer até comida gourmet. A gente inventa lá um macarrãozinho Meu Deus do céu. na abobrinha. Mas aí Coloca- tudo passado no liquidificador. O Tem que molho, ser a papa. sim. É que, na verdade, é isso que eu digo. Você pode dar em pedaços, mas você tem que saber que o tempo do organismo É é maior. Entendi. Tá? Então tem que ser alguma coisa leve, tipo um chuchu, que tem bastante água, né? E já vai ajudar em outra parte no organismo. Uma abobrinha verde. Então, assim, o que não pode? Batata inglesa. Gente, quando eu vejo na internet, com a batata inglesa, me dá 3 tipos de piripaque. Imagina. Porque que ela é? é O que tóxica. acontece? Ela é tóxica. Para cães e gatos. Sim. Pra nós? Você pode perceber que quando você vê num restaurante na frente lá, que tá uma sacola com comida, que tem batata junto, você pode perceber, a não ser que o cão esteja com muita fome, que o animal esteja com muita fome, mas ele não come a batata. Lembre que você não vai ver a batata sendo consumida por cachorro. Que graça, eles são fora de série, né? E aí tá, batata inglesa, o que mais? Tempero... Alho, cebola não pode. não. Nossa, existe umas receitas na internet com alho e cebola para pulga. Ah, meu Deus. Gente, Pulga, bota sério. antipulga, pronto. Alho e cebola também dá problema sério. Cebola pra Eu gato já ouvi dizer fatal. que não pode. Então, gente, é complicado. Mas assim, eles colocam essas receitas e assim tem gente que faz. Uhum. Acho que é que nem aquela de berinjela, né? Também Que não. A berinjela salva tudo. Berinjela não se dá para pet. Não, né? Não. Então vamos no básico. Arroz, frango, carne, chuchu, tá bom? Cenoura. Eu vou falar para você um ingredientes básico que pra não, quem tá ingredientes ouvindo. que a princípio quando eu ainda não tenho o resultado do exame, eu Sim, faço. isso. A beterraba, batata doce, a abobrinha, chuchu, tá? Peito de frango. Carne. Adoro. Carne vermelha, não. Não, porque eu não sei. É que tem casos, por exemplo, se o animal estiver fazendo uma quimioterapia, tá? Não A é carne bom. vermelha, até onde eu sei, ela não é recomendada. Nossa, Então que eu nunca. É muita É assim, daí o coisa. André pode me dizer. Eu particularmente, eu sempre ouvi que a carne vermelha na quimioterapia ela não é interessante. Olha, a carne vermelha em relação à quimioterapia eu não tinha escutado ainda. Mas enfim. Mas na dúvida, melhor eu evitar. não sei se é por conta do processo digestivo, porque Eu a acho- carne, para poder ser digerida, ela basicamente tem que apodrecer no estômago. Uhum. Né? Então, Ok. ela tem que sofrer ação enzimática, ela basicamente tem que apodrecer, né? Então, se provavelmente está num processo de tratamento quimioterápico, o animal tá com a imunidade baixa, Uhum. né? Então, provavelmente tem alguma correlação com esse fator de ter esse processo digestivo pesado, né? Que vai ter que a carne vai sofrer todo esse processo de enzimático e pode acabar afetando uma questão de microbiota do intestino, alguma coisa assim. Então pode ser por isso mesmo. Então acho que tem a ver mesmo. Então assim, eu tenho pacientes que fazem a quimioterapia e eu não recomendo Tá. a carne vermelha para ele. Eu abro uma série de outras Possibilidades, colocações e possibilidades. Outra coisa é assim, a carne, eu sempre peço que a carne, mesmo que ela vá sofrer o processo de cozimento, ela sofra 72 horas de congelamento. Então, aquele hábito, tô cortando a carne, toma, gatinho. Não. Cru. Então, pode dar uma infecção intestinal. E é bem comum.
Daí chama o André. Não, quero André lá em casa, não. Nada, eu vou na tua casa. Olha Agora só. eu fiquei preocupado, porque eu já comi. Pois é, eu já dei. Não, mas assim, como a Lucy falou, né? Existem A gente tem que falar no geral. Eu geral, sei. mas assim, não mas- deve porque é um risco. Há um Mas risco, vários né? pacientes que eu tenho comem assim, não tem problema. E tem outros que se comem. Eu gosto muito da alimentação natural crua, da N crua. Tem um Yorkzinho que é meu paciente, o paciente da Lu também. Se ele comer alguma coisa fora Do costume? Do regime de nutrição dele mesmo, nutricional dele, né? Que foi instituído, ele fica péssimo, assim, ele tem. Bem mal bem mesmo. Olha só, a Isis, sabia que era você do Beco. Olha só, Isis, a Isis fala aqui, eu tenho uma gatinha plus size no medida certa felina. E meu gato também entrou, pois engordou 1 quilo depois de uma cirurgia de tórax super arriscada. Eu tenho um obeso, que é o filhinho que mora com a minha mãe. A história dele foi a seguinte, ele nasceu lá em casa, e a mãezinha dele só teve ele e um irmãozinho. O irmãozinho morreu, ele ficou com todos os peitos para ele, ele desse tamanho já andava com a barriga balançando, encostando no chão. E ele é bem gordinho, mas ele pula, ele tem vida normal. Ele consegue emagrecer? Sim. O que precisa fazer? Ele pode não chegar a um Hugo Jorge. né, um Porte esbelto. esbelto como Moá. Mas assim, ele pode sim. Pode. Porque, na verdade, é aquilo que eu falei, vai depender muito da atividade física dele também, entendi. porque tem que ser estimulado. Uma coisa Tem que legal ser na papinha, estimulado, ok. que assim, é muito. Todos os tutores me relatam, depois que eles acabam de comer, eles viram uns foguetes. Assim, dá uns 10, 15 minutos, é como se eles tivessem pego aquela ervinha de gato, e sai assim que nem um foguete. Mas ficam doidinhos. Seja cachorro, seja Vou gatinho, experimentar lá em até os casa. ratinhos. É verdade, eu tenho paciente ratinho também. Ai, que legal. A gente fica feliz, né, gente? Sim. Quem não fica feliz depois de comer? Eu Olha fico. só. Aí você também comentou comigo antes que a questão da importância da gente observar quantas vezes o nosso bichinho faz cocô, né? Isso tem a ver com... Tem alguma periodicidade ideal, ou que a gente vê já faz de manhã, de tarde, de noite, ou tem que ser só de noite, ou é igual a gente, que cada um faz num horário? Como é isso? Olha, por que é importante a gente observar isso? uma é a questão da frequência, tá? Então, assim, quanto mais o animal evacua, quer dizer que ele está comendo muito e mal. Ele está perdendo nutriente. Tá. Uma coisa interessante, perguntas que eu sempre escuto. Mas não dá cheiro a trocar a alimentação, a crua, tal? Não. As fezes inclusive elas ficam visivelmente melhores, elas deixam de ser ressecadas, que às vezes até faz a fissurazinha, né, aquela coisa toda. Os dentes, eles não criam aquela quantidade de tártaro, é bem menos por causa da quantidade, porque ele proporciona uma umidade maior. Entendi, não é seco. Exatamente. E assim, então ele tem uma série de vantagens. A pelagem fica mais bonita, eles ficam mais espoletas, e tem que estimular. Eu não sou muito de fazer exercício com os gatos, mas eu deixo eles pularem. Sim. Eu fiz estantes, virei um sofá, porque os meus são gigantes, né? Então, um sofá para eles escalarem, né? Então, coisas assim. Tem que ter, não é só alimentação. Não. Voltando, é igual a gente. Não adianta fazer uma dieta super balanceada se você fica sedentário. Não adianta ir para academia e comer mal. Exatamente. É igual. É a mesma coisa. E aí você também comentou que já ouviu até pessoas falando que a alimentação natural deixa o animal doente, né? Isso não acontece. Quer dizer, pode acontecer, mas não é a alimentação. Tendo vários outros fatores envolvidos. Não é a alimentação que vai fazer o animal ficar dodói. É porque ele já está com algum problema. Por isso que quando eu pego um paciente, eu gosto muito que ele já venha de um veterinário,
que já fez uma avaliação clínica e ele já consegue me passar os exames, eu já consigo conversar, eu já consigo desenvolver um trabalho para saber o que por exemplo, um pet com problema renal, tem muita coisa que ele não pode consumir. O que, por exemplo, Lúcia? Tem algumas verduras, né? Alguns legumes, algumas carnes, que ele tem que evitar em determinados períodos, pelo menos até estabilizar. Um pet com úlcera, com gastrite, dependendo do grau, ele tem que iniciar, e leva tempo para cicatrizar. É como eu conheço um gato que tem gastrite. É mesmo? Tem alguma coisa natureba que ele possa comer para ajudar ele, tadinho? Como para nós, quando nós estamos em crise, o que a gente come? Batata com arroz e peito de frango. Não é para deixar a ração, não. Mas ele forra primeiro o estômago com essa papinha, com essa cremosidade, para daí se alimentar da ração. É uma sequência. Entendi. Para que ele não sofra. Então a papinha é antes da ração. Nesse caso, cada caso é um caso, tá? Normalmente eu coloco em horários distintos. Mas existem situações que ele precisa proteger o estômago para poder comer. Porque não é aquela papinha que vai... senão daqui a pouco ele vai estar desnutrido. Sim. Né? Não dá para arriscar. Então, assim, é uma coisa que a gente faz para socorrer, vai acompanhando e já vai melhorando no que ele vai tendo a capacidade do organismo, junto com o tratamento de um veterinário, a gente consegue ir melhorando a quantidade de nutrientes. Entendi. Eu vou passar a bola para o Hugo Jorge, para ele falar sobre os amiguinhos que estão precisando de um lar. E depois eu volto para saber aquelas coisas bem básicas, bem bate-bola. Quantas vezes o animal deve comer por dia? Posso deixar a ração ali? Tem que tirar? E a gestante, os filhotes? Para a gente finalizar. Hugo Jorge, quem hoje está à procura de um lar, à espera de um lar? Vamos lá. Bem, nós temos aqui 2 dogs, 2 cãezinhos muito fofos. Nós falamos deles no último programa. Sim. Que é o Lula. Que não é aquele, Hugo. Não, é o Lula de 4 patas. Só lembrando que o André Richter. O Lula que não é o Luiz. Não é o Luiz. Vai lá, Hugo. Ele tem aproximadamente aí, vocês podem ver na telinha, 6 meses. Ele é MG de tamanho, tá, gente? Não é aquele gordinho. Ele é MG de tamanho e tá. É esse fofo caramelo ali, ó. E a gente também tem a Katrina. Oi? Oi? É que tem gente te ouvindo, Hugo Jorge. Eu me ouvi. Não, é que foi o meu aqui. Vai lá, Hugo. E nós também temos a Katrina, que é essa cachorrinha, coisa mais linda de papai, que é pretinha que nem eu. É, linda. Ela também tem a mesma idade, né? Que o Lulinha, é isso? Deixa eu ver, não enxergo daqui, Hugo Jorge. Não, ela é um pouco mais novinha. Ela tem 4 anos, ela mais já é velha. Ela tem 4 anos e também está prontinha para ser adotada. Ok? E nós também temos irmãozinhos felinos. Só um pouquinho. E foi. Nós temos ali. Nós temos o gato cinza e um gatinho pretinho. Eles são machos e são bem mansinhos. Isso. E ali do ladinho nós temos 2 branquinhas e pretinhas, que são fêmeas. Todas bem mansinhas e castradas também. Todas esperando um lar para oferecer muito amor. Exato, para fazer um lar mais feliz. Tanta gente aí triste. Adota esses bichinhos, vocês vão ver, a vida nunca mais vai ser igual, para melhor. O pretinho é quase tão lindo quanto eu. Hugo Jorge, todos os gatos são lindos, tá? Incluindo você. É verdade, nós somos maravilhosos. Bom, lembrando que os gatinhos são do Beco da Esperança e os cães do Projeto Ajudei. Então, vocês já sabem onde procurar. Quem está vindo pela primeira vez, né? becodasperança.org.br, projetoajudei.com.br, para entra lá, quem tiver interesse, ou compartilha para as pessoas que vocês saibam que estão procurando um animalzinho, enfim,
para que eles possam realmente serem adotados. Hugo, obrigada, viu? É nozes. É nozes. A gente está chegando aos 10 minutos finais, então vamos lá. Lúcia, nós não vamos perder tempo. Quantas vezes ao dia um cão adulto deve comer? Ele pode ser repartido em até 3 vezes. Tudo vai depender da disponibilidade do tutor. Tá? Ele estando bem de saúde, ele vai pegar aquela quantidade ali atrás do pacote da ração, divide em 3 vezes. Tá, isso é um adulto. O filhote, cão. Então, né, o filhote precisa de mais, ele precisa de calorias, mas é que às vezes o tutor ele não está ali. Então, é uma coisa... Tem que ser ração, começa por aí, ração para filhote. Ração para filhote, tá. Que ele tem uma quantidade calórica mais expressiva. E também já pode começar a papinha? Pode, quanto a isso sim. É que tudo sempre vai depender da disponibilidade do tutor. Tá? Entendi. O tempo que ele pode... às vezes nem é ele quem faz. É a secretária ou é a mãe dele que leva. Então, depende muito. Mas assim, é só olhar ali atrás a recomendação e até 3 vezes... Beleza, o adulto, o pequenininho, se der para aumentar mais, deixar um pouquinho para ele a mais, porque eles são esfomeadinhos. E gatos? Gatos você pode deixar para ele comer durante o dia, ou botou, comeu, tirou o que sobrou, porque eles são enjoados, né, Hugo Jorge? Então, eu ia perguntar isso. Vocês falaram de comida congelada, né? Quanto tempo depois de colocar a comida no pratinho que tem que descartar a comida, a natural? Normalmente, na hora que você coloca a papinha, eles já consomem. Se deixar, joga fora. E se não comer? Tem que jogar fora, não pode deixar, né? Não. É tipo assim, ó. Então vai depender muito da temperatura, tá? Vai depender da temperatura que você está vivendo. Nesse calor todo, então, assim, a ação microbiana... Bom, exatamente. Vou me meter e falar. Vai lá. As bactérias, elas vão agir com muita rapidez. E elas vão proliferar. Proliferação bacteriana. Exatamente. Então, elas vão proliferar mesmo. Entendi. Então, é assim. Por exemplo, nesse calor, eles adoram coisas geladas. Eu dou as papinhas geladas. Bem geladinhas. Então, eu consigo deixar até 1 hora. Ótimo. Pudins. Pela manhã, quando eu dou muito cedo, deu às 6 horas da manhã. Tá uma exatamente. Então, eu consigo. À noite, final da tarde, às 5h30, 6 horas, que eu dou daí a ração. O sachê. Não, a ração ela fica direto. Tá. O sachê é que o caso dos meus, eles perdem peso com muita facilidade. Então, eu não posso vacilar na alimentação. Então, um suspiro eles já perdem. Então, eu tenho que ficar em cima para tentar manter o máximo possível. Então, eu tenho uma alimentação mais controlada e mais calórica, tá? Mesmo no verão. Então, o sachêzinho, eles levam mais um tempinho, porque eles estão sonolentos, até eles acordarem, aquela coisa toda. Mas, como está fresquinho lá em casa, então eu consigo deixar mais tempo. A ração, eu deixo direto. Não tem problema. Sem problema nenhum. Agora, e as pessoas que pegam a ração, colocam na água fervente, fazem uma papa, isso faz mal? Eu não gosto. Eu também não aconselho. Então não façam. Não façam, melhor. Porque tem perde os ingredientes. Tem um porquê da ração ser aquela massa. Aquela textura. Aquela textura. Porque aquilo ali é o que proporciona a limpeza de dente, proporciona a temperatura certa no que os nutrientes foram unidos ali, entendeu? Então eu acho que, não sei, eu não acho legal. Por isso que eu falei, a papinha, ela tem uma outra situação. Ela não é para fazer a papinha e misturar na ração. Papinha é uma coisa, ração é bem isso, bem lembrado. Entendi. Ela não é, a não ser que seja um caso específico que precise daquela mistura para aquele momento. Uma outra para ver se ele começa a gostar da papinha. Não, a papinha assim, eles gostam na hora. Então não tem erro. Não tem erro. Tá? Então é essa a dinâmica. Já tem também, se não for a papinha natural,
Tem a papinha pronta também, naquelas da AD, que é para animal. Que não é o sachê. Não. É outro papo. É AD, né? AD o que? É uma marca? Eu sou leiga. Não, é da Hills. É uma raçãozinha que ela vem pronta já. É como se fosse uma papinha. É. Só que ela é ela é industrializada. Industrializada. Tá. Mas vamos supor, ao invés de fazer uma papinha com a ração, já tem essa papinha comercializada. Entendi. Pronta, Entendi. Tá. Então não tem por que ficar molhando ração, se mofa. Então, o que tem na internet é muito disso, sabe? Então você vê o pessoal lá jogando a ração, daí vem a água, daí vem as verduras, e você fica olhando e diz, meu Deus, o que é isso? Sim. É que, tipo assim. E agora, pra gente fechar, as rações coloridas. Não. Ração colorida, a gente não. 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 E nem aquelas com vegetais, que também são verdinhas. Não, é uma cor só, de preferência, cor só, aquela marronzinha, begezinha. Isso tradicional. Mesmo, isso. Né? Lembrando que toda ração é transgênica. Toda ração é transgênica. Então não tem uma ração que não seja. Ração seca é transgênica. Vai ter aquele tezinho lá, aquele amarelinho, ali na embalagem, transgênico. Entendi. Tá. Bom, então a gente tem várias opções aí para balancear a alimentação dos animais, né? Sim, até dos ratinhos, né? Nossa, a gente teve um tutor, né, André? Ele ia no supermercado, gente, ele é muito fofo. Ele aprendeu a cozinhar pros ratinhos. Que legal. Dois ratinhos. Era o maninho e o outro. Os manos. Os manos, era mano 1, mano 2. Então vamos resgatar esse tutor, porque eu quero fazer um programa só sobre ratinhos. Vamos trazer ele. Ele não mora em Curitiba. Mas ele manda mais o contato, a gente coloca ele na comunidade. O Ed. Ed Francisqui. Ed Francisqui, quero você conosco. Bom, gente, deixa eu me despedir do pessoal aqui Ratos do Face. No programa, Ratos. Olha, Hugo Jorge. Dá pra você brincar, Hugo Jorge. Já gostei. Olha, a Juliana Meyer tá aqui, a Carla, a Patrícia. Um beijo, querida. A Lucimara tá aqui conosco. A Juju tem Maria também. Silva, a Maria Silva de Senha, também um beijo para você. Isis, um beijo para todo mundo do Beco, tenho um amor incondicional a vocês. Admiro vocês não têm nem noção. A Adriane, Rafael, a Aurélio também, um beijo, querido. O Nico Uriel, tá aí assistindo também. Nico, a Alexandra, um beijo para todos vocês. A gente já está chegando ao final. Não se esqueçam de, assim que acabar o programa, entrem lá. Você já sabe aonde? www.canaldestimação.com.br. Se cadastra na comunidade, manda as perguntas por aqui, comentem lá, compartilhem, sigam os seus preferidos, está todo mundo lá. Tá? Semana que vem a gente vai falar sobre tecnologia em prol dos animais e dos veterinários. Então, olha, é imperdível. Semana que vem a gente espera vocês aqui às 7 horas. Compartilhem, chama todo mundo, fala que gostou, manda o seu like aqui, enfim. Compartilhem o Rick Mais Pets para todo mundo que vocês conhecem, para que mais pessoas sejam bem informadas e mais animaizinhos bem cuidados. Um beijo, pera que eu não dei a palavra final. Christopher, não brigue comigo. Lucy. Pessoal, muito obrigada. Adorei estar aqui. Que bom. E até a próxima. Com certeza. Com certeza. Foi muito bom tê-la aqui. Gostei muito das suas orientações e informações. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Imagina. André Richter. Obrigado pela audiência de todos que estão aí. Aos meus alunos queridos, ao Paulinho, que mandou aqui no meu WhatsApp, que ele estava vendo o programa. E amanhã à tarde eu estou aí em Santa Catarina, dando aula para vocês também. Veio aqui pelo WhatsApp também, que estava assistindo. E muito obrigado. Obrigado, Lúcio, por ter vindo. Obrigado, Pauline, pelo programa. Obrigado, imagina. Hugo. Obrigado, Christopher. Obrigado. Gente, um dia eu preciso falar todo mundo, né? Obrigado. Né? Tá Hugo Jorge, meu amor. Muito bem. Eu quero mandar um beijo para todos que nos acompanham aqui nos nossos programas, agradecer nossos digníssimos convidados, não é? Mandaram muito bem, humanos. E quero dar uma sugestão para você que está nos ouvindo hoje ou amanhã. Aproveita que agora, no final do dia, você está com fome e vai fazer um agradinho pro seu pet. Faz um papazinho para ele, compra um sachêzinho, faz um agradinho.
Fala com a nossa convidada que ela te dá todas as dicas, ok? Faz uma bolachinha. É isso aí. Bom, recado final aqui, que entrou agora a Naira Godoy, programa muito bom. Naira. Muito obrigada, Naira. Deixa aqui o seu comentário também. E a Isis falando, nós do Becos também, ainda mais por ter convencido a Lúcia a sair do abrigo. Eu não faria aquele programa sem a Lúcia, mas nem... Eu amo a Lúcia, assim, meu Deus. Beijo para todos. Beijo, Christopher. Obrigada aí pela força na técnica. Até semana que vem. Até logo, mano. Tchau, gente. Tchau, tchau.